Quem é o homem por trás da raça antiga, que carrega o Road Poneglyph? Além dessa pergunta, tivemos a confirmação que o Aokiji é o capitão do 10º navio do Barba Negra. E quem é o homem misterioso da cicatriz de queimadura? São algumas perguntas que o capítulo 1081 de One Piece deixou pra gente teorizar. Quer saber mais como foi esse capítulo e o que esperar dos próximos capítulos? Então vem comigo! Fala família, beleza? Quando achamos que estávamos perto de solucionar uma parte da história de One Piece, Oda acaba colocando mais coisas na história, que torna tudo ainda mais complexo. O capítulo 1081 foi um misto de informações e dúvidas. Antes de analisar esse capítulo e teorizar algumas respostas, deixa agora o seu like nesse vídeo se você é fã de One Piece. E se você está conhecendo a família Nichou agora, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo sobre One Piece, como também sobre Naruto, Boruto e muitos outros animes e mangás. Ativa também o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo, beleza? Então bora pro vídeo. Logo na capa, Oda já aparenta entregar o que vai acabar desencadeando na história. Nessa capa, há tripulantes homens dos Mugiwara, com exceção de Sanji e todo o resto do bando que estão tirando aquele cochilo. E deu até um sono aqui vendo essa arte. Mas o fato que é para destacar nessa capa é novamente o paralelo que o Oda vem fazendo entre o olho esquerdo que antecede algum momento importante que está para acontecer na história. Na arte podemos ver que bolhas estão cobrindo o olho do Brook, Luffy e Frank. Já vimos que essa ligação algumas vezes vem de modo intencional do Oda, mas o foco nessa capa é o Sanji, que acredito que todos já devem ter visto a teoria que ele irá despertar o Haki do Rei por causa da troca intencional de palavra que o Oda colocou no livro que o Sanji está lendo. Mas há outro detalhe que também possa entregar mais para fortalecer essa teoria. Na blusa que Sanji veste, podemos ver que há uma caveira desenhada, mas ao lado dela há o número 6. E talvez também de modo intencional, o Sanji está fazendo o número 4 com suas pernas cruzadas. E eu fui dar uma olhadinha no capítulo 64, e logo de cara o título já chamou a atenção. Na capa do capítulo temos o Sanji sendo destacado e o título é bem sugestivo: a arma suprema. Aí eu te pergunto, Oda é um gênio ou não é? As chances dessas coincidências acontecerem são tão mínimas em uma obra que já tem mais de 1000 capítulos. Acho que podemos esperar um foco muito grande no Sanji nos próximos capítulos. Ele recentemente acabou de despertar seus genes dos experimentos do seu pai, para ele se tornar uma arma suprema, o Haki do Rei, que talvez seja o que falte para ele. Mas esse só foi um pequeno detalhe em um mar de informações do restante do capítulo. Já de cara podemos ver o quão brincalhão é o Garp. Esse cara acabou de impressionar a todos com um poderoso Haki e ainda tem a cara de pau de dizer que está fraco. Francamente, eu fico imaginando seu auge. Se ele se considera fraco e destruiu uma cidade com um soco, no auge ele teria destruído fácil essa ilha. Mas é o que podemos esperar do marinheiro que lutava contra os monstros da antiga geração. Garp reencontrou seu discípulo Kobe, só que ele não imaginava que poderia logo encontrar outro também. E pela cara não era bem o seu desejo. A Aokiji entra em ação. Ele agora é confirmado como o capitão do 10º navio do Barba Negra. Entra em combate para também não deixar que o Kobe escape. E isso chega até soar estranho de um ex-almirante que ocupou um dos cargos mais altos da marinha se comportar como um subordinado de um pirata. Podemos ter certeza que o Kuzan não é totalmente fiel ao Barba Negra. Afinal, é bem capaz de, na primeira oportunidade de todo o bando do Barba Negra, trair ele. Só que quando o Kuzan estiver interpretando um papel ainda mais importante se alinhando a esses piratas, algo certamente ficará claro nesse capítulo, que foi a exclusão do Smoker. Vimos também o Tashigi junto com a frota do Garp, mas o Smoker ainda não foi confirmado. Talvez ninguém melhor do que o Smoker para entender melhor o Aokiji, e ele estar fora de cena pode ser proposital, já que a situação poderia tomar outro rumo. Vemos o flashback de quando Kuzan e Barba Negra se encontram um ano após a árdua batalha de 10 dias dos almirantes, provavelmente usando o Haki da observação
ele viu os piratas chegando. Aokiji tem uma fruta tão roubada que ele inutilizou alguns piratas do Barba Negra com extrema facilidade. Ele poderia ter derrotado parte do bando sem mover um dedo. Aokiji solta mais alguns detalhes sobre a intensa batalha que ele travou com Akainu, mas o clímax dessa conversa foi sobre o misterioso homem da cicatriz de queimaduras. Há muitas especulações e já surgiram muitas teorias também. Mais um mistério que o Oda joga na nossa cara. Eu já estou por dentro de algumas especulações do que quem pode ser essa figura misteriosa. Mas já que só o que podemos fazer é teorizar nesse momento, queria deixar uma teoria aqui também. Pode ser que a chance seja completamente nula de acontecer, mas nessa capa tivemos um foco especial no Sandy, e uma das teorias mais fortes com o Sandy é que seu corpo foi modificado com a genética da raça mais misteriosa do mundo, os Lunários. Parece loucura, né? Mas eu vou tentar por pontos para fortificar essa teoria. Os Lunários foram quase completamente extintos, mas sua genética é altamente cobiçada. Big Mama, Vegapunk, provavelmente o Jude Vinsmoke, o governo mundial colocou uma recompensa de 100 milhões só para ter informações do paradeiro dessa raça, que no passado era conhecida como deuses e viviam no topo da Headline, onde hoje abriga a cidade de Marinejoy. É inegável que são uma raça importante, assim como a raça dos Tritões, como dos Minks também. Essas duas raças foram responsáveis por proteger e guardar em seu país por eras o Road Poneglyph. É de se imaginar que, com a importância que os Lunários tinham no mundo, que eles também tivessem a posse de um desses artefatos históricos. E com a descrição do Lafitte sobre ele viajar em um navio completamente negro, pode ser a referência sobre as características dos Lunários, pois como vimos no King e nos Serafins, essa descrição bate com as características físicas, especialmente as asas, que são o que mais se destaca, ou seja, essas características negras podem ser também as características do navio. Temos exemplos de além do Jolly Roger, o próprio navio representar o capitão, como por exemplo o caso do Sunny, que possui um sol na proa e faz referência ao Luffy, sendo Nika o deus do sol. No caso das marcas de queimadura, poderemos interpretar de um outro modo. A principal característica dos Lunários são as chamas que eles produzem, mas em vez das marcas estarem no corpo dele, ele ganhou a alcunha por deixar as marcas de queimadura em seus oponentes. A questão dos redemoinhos na ilustração que o Lafitte imagina não ficou tão claro que realmente poderia ser redemoinhos de água. Podemos supor que poderia ser redemoinhos de fogo, criado por esse lunário misterioso que afundava as embarcações. Mas e aí, o que vocês acham? Eu sei que é ir longe demais, mas o Oda nos deixou agora com essa pulga na cabeça e temos que ir longe para tentarmos descobrir, até porque o Oda tem essa quebra de expectativa. Quando estamos já certos de algo, ele vai lá e nos revela algo que não esperávamos. A conversa de Tite e Aokiji é breve, mas acontece muita coisa importante. Tite, sem nem questionar, convida o Aokiji para o seu bando. E aí, ele estaria ficando louco? Aokiji é um ex-almirante, mas não quer dizer que ele ainda não teria um forte senso de justiça e seguia os ideais da marinha, e parece que o Barba Negra nem se preocupou com esse detalhe. Lembra bastante o Luffy até, o jeito de convidar alguém para se unir à sua tripulação. E agora, como um pirata do bando do Barba Negra, ele deve impedir que o Kobe escape, e para isso ele deve confrontar o seu antigo mestre. Aokiji se encontra em uma situação difícil, pois além de possuir algum laço sentimental, ele está lutando contra um dos mais fortes da marinha. Garp está em outro nível e ele até mesmo foi capaz de sair das prisões de gelo feita pelo Aokiji. E não só isso, como ele dominou a luta desde o início, pressionando o seu discípulo. Era de se esperar, mas essa luta ainda tem muita coisa para acontecer. E eu não sei não, mas acho que o Garp não vai sair vitorioso dessa luta. E sim, eu estou com essa impressão. Esse leve desequilíbrio de força logo vai desaparecer. E é bem provável que ocorra uma derrota do Garp por conta dessa frase que ele disse lá no início do capítulo. Com sua idade, é natural ele não ter o mesmo desempenho de batalhas, e ainda contra um oponente que está à sua altura, pode ser que as coisas fiquem complicadas para ele, do mesmo modo que foi para o Law. Pelo que podemos ver, ele até deu um certo trabalho para o Barba Negra em Winnie, mas ele e seu bando foram completamente aniquilados. Tite cogita até mesmo em como poderá usar o seu poder da fruta do Law. Essa Akuma no Mi nas mãos do Barba Negra seria uma arma e tanto.
Mas um fato interessante é da falta de preocupação na fala do Tite. Todos tínhamos uma ideia de que quando uma pessoa morre, a Akuma no Mi ressurgia em algum lugar no mundo. Mas nessa cena, é como se o Barba Negra já tivesse a Akuma no Mi do Law garantida em sua posse, caso realmente o matasse. Isso abre a possibilidade para imaginarmos que o Barba Negra estaria ciente, então que a Akuma no Mi surgiria naquele mesmo local, do mesmo modo que foi com Barba Branca em Marineford, quando ele tomou a fruta dele. Há também essa possibilidade, como também o poder do Barba Negra da Yami Yami no Mi ser capaz de sugar a fruta de um corpo, e então elas surgirem em sua posse. E é bem provável que ele tenha usado esses métodos para garantir as Akumas no Mi de todo o seu bando pirata. Mas pelo menos não será dessa vez que o Tite realizará a sua ambição. Beppo, ainda consciente, ouve o plano do Barba Negra e reage instantaneamente para salvar seu capitão. E então vimos finalmente a forma Zulong do Beppo, um baita urso polar que contrasta com a imagem inofensiva do Beppo. Até os membros do Barba Negra se assustaram, e nisso ele consegue salvar o seu capitão, mas naquele dia os piratas do Law foram completamente derrotados. E bom, família, chegamos no fim desse capítulo incrível que veio para confundir ainda mais a nossa mente. A história está cada vez mais abordando temas importantes e já nos próximos capítulos podemos ter uma revelação surpreendente. Sinceramente, eu estou ansioso demais para ver os próximos capítulos. E se você gostou de acompanhar esse capítulo com a gente, ou se também gostou de alguma das nossas teorias, já deixa o seu like e se inscreve agora mesmo no canal. Claro, vem fazer parte do Família Ninshu e também fique por dentro de tudo sobre os melhores animes e mangá. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Assista também os outros demais vídeos que estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Até o próximo vídeo e fui!